O Brasil está na grande final da IEM China, a Fúria está na grande final e que partidaça da Fúria em todos os sentidos, até desde o veto. A Fúria faz uma partida sensacional e domina a Falcons. Para mim, até surpreendente o domínio que foi esse jogo. Fúria 2, Falcon 0 e teremos a Fúria amanhã jogando a grande final da IEM China, da IEM Chengdu 2025. Galera, por que eu tô falando que até do veto? A Fúria, depois de 2 derrotas seguidas na Inferno, perdão, inclusive uma de 13-2 para Maus, que a gente comentou alguns dias atrás, até citamos que era um 10-2 muito chamativo, porque não era algo comum de acontecer com a Fúria. Era um 10-2 que estava muito chamativo e também citamos como esse ciclo de mapas da Fúria é um ciclo. Agora é óbvio para todo mundo também, mas a gente tem falado há algum tempo como esse ciclo de mapa da Fúria é um ciclo de uma equipe tier S, de uma equipe muito forte. Você não sabe qual momento o mapa, uma equipe muito forte, você não sabe. Eu sempre brinco com a Vitality, né, que inclusive será nosso adversário. Você não sabe em qual momento exato tal mapa deles está ruim, porque sempre vai transicionando. E às vezes a hora que você acha, pô, esse mapa dos caras tá ruim, já não tá mais. Né? E às vezes a hora que você fala, pô, esse mapa dos caras aqui é melhor eu tirar, talvez era um mapa que seria legal você ter jogado contra os caras. Quando você não consegue identificar isso, você chega ao ponto, para mim, supremo de uma equipe, que é quando a equipe não tem tantos comentários de mapas ruins. É muito difícil. Você que acompanha todo dia, todo jogo, você até pode falar: pô, esse mapa aqui agora não tá bom. Essa Inferno não tava boa. Mas já Inferno, já 2 jogos depois, já te responde. Uma Inferno que foi sensacional na SL Pro League e tava assim, numa queda, né? Um mapa que a gente perdeu pra nave, pra mim, dominado, e o mapa que a gente perdeu pra Mouse sem chance alguma nessa IEM China, que foi aquele 10-2 que a gente falou, inclusive, de CT. E a Fúria não só jogou Inferno, a Fúria picou o Inferno, ou seja, ela traz um mapa que ela, Fúria, teve muitas discussões para corrigir, isso que a gente fala de time tier S, porque, por exemplo, você tem a Trem, né? A Trem da Fúria, que para mim era o melhor mapa da Fúria, e depois virou um mapa que não era tão forte. A Dust 2 também virou assim, só que já já tá voltando, a Trem já voltou a ganhar, a Dust... Então, assim, isso é muito legal de ver, porque é muito difícil para a equipe que está bem mudar algo que está dando muito certo. Você pode até adaptar, você pode até inovar alguma coisa, mas você não vai mudar o jogo inteiro. Se está dando certo, como é que você vai chegar e vai falar, ó, pessoal, nosso time aqui de futebol, estamos com 8 vitórias seguidas, eu vou trocar 8 jogadores. Eu tenho certeza que a gente está precisando disso porque os caras estudaram a gente. Todo mundo vai olhar para você e falar, você tá louco, né? Você pode até falar, galera, ó, cara, eu vou trocar 2 jogadores para mudar um negocinho aqui, porque tá todo mundo já muito de olho na gente. Mas você não vai trocar 8, 9 jogadores. Então é a mesma coisa no mapa. Você vai ter que ter alguma dificuldade, e o grande ponto de um time tier S para mim não tá em não ter essa dificuldade. Isso todo mundo tem, até a Vitality. O grande ponto tá na rapidez que você consegue corrigir isso. E, cara, não vou falar que eu imaginava que esse pick seria Inferno, e não vou falar que eu imaginava uma Inferno tão bem jogada, e inclusive, né, numa escolha, né, numa escolha que talvez ali, muito provavelmente possa ter vindo pelo mau jogo da Fúria contra a Mouse Sports, a Falcons ainda escolhe começar de TR. Né? Então, assim, ainda dá a faca, o queijo, o prato e o que mais estiver faltando para uma equipe tier S poder mostrar que se corrigiu os erros. Né? Porque ainda a Fúria teve pouca chance de jogar de TR naquele jogo, porque ela tomou um pau jogando de CT. Então, assim, cara, eu acho que tudo já começa para mim nesse mapa de forma muito legal, e a Fúria faz um primeiro mapa, como a gente pode ver, muito, muito dominante. Claro, já vai vir aí o grande destaque dessa partida, tá? O grande destaque desse primeiro mapa, que foi o Yuri. Né? O Yuri acabou no CT, jogou muito bem, tá? Todo mundo da Fúria foi bem, o jogo foi 10-2, né? Mas não tem como não falar, são números assim, muito acima o que o Yuri fez de CT e contribuiu demais para esse 10-2. Depois de TR,
só fechamos o jogo, né? Rapidinho ali já fechamos no 3-3 e vencemos esse primeiro mapa, vencemos a Inferno. E aí a gente vai para Mirage, mapa picado pela Falcons, mas aquilo lá, um mapa que a Falcons é muito boa, mas um mapa que a Fúria também está jogando super bem. Então a Fúria é aquilo ali, você coloca. Meio que o que eu acho que a Fúria fez nesse veto, ela falou, cara, eu vou escolher um mapa que eu já tive mais coisa para corrigir e que também é dificuldade do adversário. E os outros mapas, nós todo mundo somos bom, né? Nós somos brasileiro. Vai ter Mirage, vai ter Nuke, a Falcons é boa, a gente é também, vamos ver quem é melhor. Então tem dois mapas ali muito bons dos dois times, e a Fúria, óbvio, confiando que ela é melhor, e um mapa que a Fúria teve muitas coisas e muitas correções, né? A Fúria já jogou Mirage, jogou super bem Mirage contra The Mongols, o que trazia também um pouquinho do estudo da Falcons. Então, ao mesmo jeito que a Falcons se preparou ou não porque não sabia desse inferno, com certeza a Falcons se preparou bastante para essa Mirage. E o resultado da Falcons deu certo, né? Deu certo, não tão certo porque perdeu o mapa, mas a Falcons pega uma Fúria que acabou com a The Mongols de CT e a Falcons consegue fazer 7-5. Então a Falcons, por mais que tenha perdido um outro round, né? Por mais que a Fúria tenha perdido o Pistol de novo, né? Mas ganhou depois o Pistol de TR. Mas mesmo assim a Falcons conseguiu fazer rounds armados e conseguiu fazer uma Mirage boa de TR. 7-5. Então o estudo da Falcons de opa, eu tenho Fúria e The Mongols aqui para ver onde eu posso me aproveitar, deu certo. O problema é que eles não tinham o estudo do que a Fúria tinha preparado para o TR desse jogo. E aí a Fúria vai para TR e a Fúria faz um baita TR. A Fúria chega a fazer 7-1 de TR, sendo que o jogo tinha virado 7-5. Então a Fúria chega no 12-8. Sim, foi equilibrado. Sim, poderia ter ido pro T. Eu falo isso quando o Brasil perde assim, eu não vou ser injusto de falar, porque é a Falcons. Óbvio que o placar te coloca que poderia ter ido pro T. Mas assim, cara, para mim, mais um mapa que a Fúria controlou, tá? Porque a Fúria perde o Pistol e mesmo assim iguala o jogo de CT e depois de TR a Fúria abre 12-8, né? Então você tem ali 4 match points para fechar o jogo, né? E graças a Deus a Fúria consegue fechar. Para mim, mais uma ótima partida, tá? Por isso que eu acredito que na minha visão a gente tenha o Yuri, porque para mim o Yuri fez um bom TR, que era um momento que precisava, ajudou muito bem, tá? É claro que nesse jogo em si, a gente conta um pouquinho mais ali Cacerato e Molodói nesse mapa em si, o Yekindar também, ali alguns sounds agora que eu lembrei, mas o professor foi muito bem na Inferno, tá? De CT, mas assim, eu acho que o Molodói de número, acho não, tenho certeza que o Molodói de número ficou melhor aqui nessa Mirage, mas para mim o grande destaque do dia hoje, com certeza para mim, é o Yuri. E a Fúria consegue fechar, inclusive com um 1x1 do Yuri, né? Um round ali que o Yuri acaba ganhando, na verdade, ali, né? Fica um 2x1, mas depois o Kiksan mata o Yekindar e o Yuri ganha aí nesse 1x1. Acho que era para coroar essa partidaça que o Yuri fez. Fúria 2-0 na Falcons, galera. E, pô, deixa os comentários aí, porque amanhã nós vamos estar junto de manhãzinha. E eu quero fazer também, né, essa leitura, aquela famosa leitura ao vivo na live. Mas assim, cara, que momento legal, né? Que momento legal. E aqui vai um pouco, né? Quando a gente consegue chegar e consegue ganhar, eu esperei um pouco para falar isso, porque quando eu falei na live, aí já, né? Hoje em dia a gente adora fazer cortes pensando que coisas pequenas elas se tornam polêmicas, né? Ou coisas que parece que você está querendo diminuir. E nunca será, e nunca foi, nunca será a minha ideia fazer isso, porque eu não me pego. Eu sei que o título é importante, tá? Mas eu não me pego por um título para dizer só o título se a equipe ela tem um level muito alto de tier S ou não. A Mouse Sports, né, já ficou semestre sem ganhar título e para mim a Mouse Sports é uma equipe tier S, né? É uma equipe muito boa, porque eu vejo a consistência dela em jogos grandes, como ela chega em jogos grandes, se ela vence
equipes que têm título. Então, isso tudo me faz saber se uma equipe é Tier S ou não. E quando eu falo que a Fúria é Tier S, quando eu falei que a Fúria é Tier S, mas ao mesmo tempo eu falei que eu não acreditava, né, que aquela Fissure, ou até mesmo a Thunder Peak, óbvio, né, mas que aquela Fissure era um campeonato que eu considero como um Tier S, vamos dizer, porque Tier S porque não importa o que eu considero, importa o que mas eu não estava falando de modo algum para diminuir, eu estava falando de modo que eu acredito que você tem que ter, né, para ser esse grande campeonato, mesmo que você não enfrente eles têm que estar no campeonato, né? E nesse caso, você jogar um campeonato, tava sem a Mouse e sem a Spirit também, né? Mas você jogar um campeonato sem a Vitality, nesse momento do CS, ele sempre vai tirar um pouquinho, né? Sempre vai tirar um pouquinho, porque está faltando o melhor time da era do CS2. Né? Então, assim, sempre vai ter um pouquinho de opa, tu ganhou esse aí, mas estava sem a Vitality. Eu não vou falar que ainda para mim estava sem a Mouse e sem a Spirit, que são equipes que a Fúria ganha, né? Por isso que ela é Tier S, não porque foi campeão ou não, mas ser campeão é importantíssimo, tá? Isso é uma competição, né? Você tem que ganhar, mas eu estou falando da parte análise. Minha análise é fria, não é só por isso ou isso, né? Não é só, né? Porque o título quer dizer que você ganhou muitos jogos, mas se você ganhar muitos jogos e faltar o título, igual a Mouse, você pode ser considerado por alguns uma equipe muito boa, Tier S, como é o que eu considero. E por que eu tô falando isso, galera? Porque teremos amanhã, para mim, tá? Dessa era moderna, se é que eu posso citar assim, porque é muito difícil eu comparar um Major, né? É muito difícil eu comparar uma equipe que ganhava títulos sequenciais em campeonatos que todas as equipes participavam, mas para mim a gente terá, minha visão, quero saber o que vocês acham, a maior final para o Brasil nessa era moderna aí do CS, né? Que eu estou chamando de era moderna do CS, que é essa transição do CSGO para o CS2. Eu acho que assim, né, os últimos anos ali de CSGO, que a gente não acabou não indo bem, apesar da Fúria ter chegado em semifinais, mas eu acredito que essa é a grande final da era moderna. Foi uma semifinal sensacional, Vitality Mouse. Eu não consegui assistir, mas eu assisti lances da partida e só de olhar o placar a gente já imagina o quanto que foi esse jogo. Inclusive até quero hoje mais à noite talvez deixar ligado ali e ver mais alguns lances dessa partida, que a Vitality venceu por 2-1, né? Errei achando que a Falcons faria um jogo mais difícil contra a Fúria, né? Mas são previsões, né? A gente não sabe, mais pelos indícios. Mérito, muito mérito da Fúria, mas acertei duas coisas, né? Primeiro, que a Vitality estaria nessa final, então a Vitality consegue dar um jeito de ganhar dessa ótima Mouse. E segundo, que o Zayu começa, né? Eu acho que a gente ainda pode dizer que o destaque possa estar entre Zayu e Hopes nessa partida, mas é isso, né? O Zayu parece que ele tá sendo gatinho de fase de grupos e leão de playoff, o que infelizmente é ruim pra gente, mas amigão, do jeito que a gente tá jogando é o que é. Teremos então amanhã, como eu falei pra vocês, galera, às 5 da manhã, pra mim, a maior final que o Brasil vai participar. Espero que não, né? Espero que no Major tenha outra, mas digo até agora, dessa era moderna. É um jogo para se tornar histórico, um jogo que para mim já é histórico, por a gente ter chegado num campeonato em que todas as grandes equipes estavam, chegamos na final contra a melhor equipe, ou seja, somos o segundo, no mínimo, né? Muito legal, acredito que vai ser uma partida muito difícil, né? Eu não consigo, como eu falei ontem, eu não vou mudar porque é o Brasil, isso eu estou falando, infelizmente você pode ficar bravo comigo, né? Mas vocês não vão ficar porque vocês sabem minha torcida. Infelizmente, no meu ponto de análise, tá, galera? Eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, a Fúria joga um CS melhor do que a Vitality. Então, primeira coisa, você vai ficar maluco comigo, né? Pra mim, a Fúria joga um CS, no geral, mais legal hoje e mais... Eu me basearia mais coisas na Fúria do que na Vitality. Talvez até seja normal, porque a Vitality é um time que é estudado toda hora, né? Então, eles também, às vezes, têm que reinventar uma outra coisa. Mas, dito isso, né, eu vou pra segunda parte. E antes que falem, como eu falei ontem, eu assisti Vitality Astralis e assisti Vitality G2, tá? Eu não assisti hoje os três mapas, mas eu consegui assistir.
E assisti a Vitality campeã também, né, contra a Falcons e inclusive Vitality quando ganhou da Fúria na Pro League. Então eu acho que a Fúria joga um CS mais legal e mais bonito, aí a interpretação, mas pra mim mais bonito, tá? Porém, galera, eu acho que a Vitality é um time que ela, o que eu falei ontem, né, até alguém fazer isso consistentemente, sempre vê alguém falar, G2 fez isso. Pra mim, aquilo ali foi um terremoto na Terra, né? Aquela Blast Open que a G2 ganhou de 3-2, né? Virando contra a Vitality numa final em LAN. Eu não sei o que aconteceu. Tá? Eu não consigo. Se alguém sabe me explicar tecnicamente, taticamente, aí me ajuda. Mas por que eu tô falando isso? Eu não consigo ainda. Com o que eu falei ontem e anteontem, eu não posso mudar hoje, porque é a Fúria, né? Eu não consigo ver essa Vitality perder. Eu não consigo analisar os indícios pré-jogo dessa Vitality contra nenhum time e falar, ela vai perder. Eu não consigo fazer isso, né? Não me traz isso, não me traz, porque eu olho indício, mas isso aqui, esses mapas, mas esse mapa, o Zayu não é tão bom nesse... mas aí, cara, o Flames e o Hope estão jogando muito nessa parte. Então, assim, eu não consigo ainda ter isso, mas, como eu falei, para mim a Fúria joga um CS que é mais legal e mais bonito, será uma final histórica, né? Final, né, se ganha, a gente não sabe que, né, o que vai acontecer, é muito difícil a gente prever isso. Claro que o campeonato da Fúria já é um campeonato excelente, valeu demais, olha o que a gente tá vendo, a Fúria agora numa final de M-China contra a Vitality, mas assim, vamos querer mais, né? A análise é a análise. Na análise fria, eu ainda acho que a Vitality venceria ali por 3-2 ou 3-1, mas na análise de torcida, né, só pra você, eu falei 3-2 ou 3-1, pra você ter também a ideia que eu não tô falando que a Vitality é muito melhor que a Fúria, tá, galera? Tô falando que eu não consigo ainda olhar essa Vitality contra alguém e falar a Vitality vai perder essa final, Vitality vai perder essa semifinal, igual eu falei ontem contra a Maus. Só que ela quase perdeu pra Maus ontem, né? Hoje, perdão. Então, vamos torcer para que esse quase se torne realidade e realmente eu acredito até pelo level do campeonato e pelo level do semestre do que está acontecendo, eu acredito que vai ser o jogo que vai mudar um pouco a história de quem pode ser considerado o top 1, porque hoje eu acredito que todo mundo considera a Vitality sozinha nesse posto. Com Mouse Sports, Fúria, Falcons e Spirit um pouco mais abaixo ali, mas todos ali abaixo do degrau da Vitality. E eu acho que uma vitória da Fúria, combado com o que a Fúria tem feito, que perdeu para a própria Vitality de 2-1. Então, assim, também quando perdeu ganhando um mapa, será algo sensacional e histórico, será algo muito legal. A Fúria no último jogo contra a Vitality vetou Dust 2, que é um mapa muito bom da Vitality. Eu achei o veto da Fúria muito bom, porém a Fúria perdeu o jogo, né? Então, assim, o que será que pode vir, né? Será que a Fúria vai tentar encarar essa Dust 2 da Falcons que não da Vitality que não perde a sei lá quantos jogos, né? Acho que nos últimos 15 jogos tem 14 vitórias. Não acho que vai ser isso que a Fúria vai fazer, tá? Não acredito que vai ser isso, porque naquele jogo a Vitality ganhou Inferno e Nuke da Fúria. Mapas que eu acredito que a Fúria esteja mais confiante ainda para esse domingão. É isso, galera. 5 horas da manhã, eu ia falar, esse vídeo tá longo e amanhã às 5 da manhã temos essa grande final. De novo, chovendo molhado, mas agradecer de coração todo mundo que tá junto aí, todo mundo que sempre tá com a gente, porque muito legal que vocês ainda me dão toda essa moral aí nos vídeos. E tamo junto, meu aniversário de verdade tá chegando, hein?